Voltamos, intervalo muito rápido para que nós possamos voltar aqui e compartilhar com vocês tudo que nós temos neste momento sobre os dois acidentes. Um que ocorreu ontem de madrugada, ou seja, na madrugada de sexta para sábado, e o outro que é o acidente aéreo, um avião que acabou de cair em Gramado, um avião de pequeno porte. Vamos aqui ao acidente do ônibus, subiu para 41 o número de mortos desse acidente. Cerca de 20 familiares das vítimas chegaram na cidade de Teófilo Otoni, na delegacia de Teófilo Otoni, em Minas, para recolher o material genético. A Duda Cambraia, nossa colega, editora, jornalista, está acompanhando tudo isso, está, na verdade, em férias, mas o nosso sistema, a nossa conexão jornalística sempre nos chama. Duda, bem-vinda aqui, estou ao vivo contigo, tá bom? Me conta, por favor, você está em Teófilo Otoni? Onde exatamente você está, Oi. Duda? Oi, Elisa, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, Elisa, eu estou aqui na delegacia de Teófilo Otoni, estou na delegacia desde ontem, já amanheci aqui, são cerca de 20 familiares que se encontram no local justamente para fazer a coleta do material genético. Esses números de falecidos estão mudando muito, você acabou de atualizar para 41, e conversando aqui com o pessoal, tanto da Polícia Civil quanto dos bombeiros, eles relatam para a gente essa dificuldade na identificação, porque pelo estado dos corpos mesmo. A maioria morreu carbonizado, então muitos ainda não foram identificados. E é justamente esse trabalho que a Polícia Civil está fazendo nesse exato momento aqui na delegacia, de recolher a saliva desses familiares para levar para BH. Todos os corpos já estão em Belo Horizonte, no IML de Belo Horizonte, para tentar acelerar a identificação desses corpos. Aqui, Elisa, tem familiar de várias cidades de São Paulo, de Minas, da Bahia. O pessoal chegou aqui de madrugada, por volta das 3, 4 da manhã. Dormiram, inclusive, na rodoviária. Então, para além de ter que lidar com o luto, de ter que lidar com a morte de familiares, também está tendo que lidar com o estresse da viagem, de não ter dormido, de não ter onde dormir. E tem gente que perdeu todo mundo, Elisa. Tem uma menina jovem aqui, na casa dos 20 anos, que perdeu o pai, a mãe e o irmão. E estão aqui esperando para fazer essa coleta do DNA, Elisa. Minha nossa, Duda. Essas pessoas saíram, então, de São Paulo, acolhidas pela empresa responsável? Como exatamente elas conseguiram chegar até aí, Duda? Você soube, conversou com alguém sobre isso? Olha, Elisa, como eu te falei, não é só o pessoal que veio de São Paulo. Veio o pessoal da Bahia, perto ali de Vitória da Conquista. Também tem gente que veio de BH. O que eu entendi, conversando com as famílias e com a polícia também, é que como o acidente aconteceu aqui em Teófilo Otoni e os corpos estavam aqui, muitos familiares saíram de onde eles estavam no momento que descobriram que as vítimas eram da família e vieram para Teófilo Otoni na esperança de encontrar alguma coisa aqui ainda. Então, eles já estavam no meio do caminho quando descobriram que os corpos já tinham sido levados para o IML de BH. Inclusive, foi o IML de BH que deixou esses kits de coleta de saliva aqui em Teófilo Otoni, já imaginando que poderia vir alguém aqui para Teófilo Otoni. Eu fiquei na rua ontem, Elisa, até mais ou menos 11 da noite, e rodando entre os hospitais, entre aqui na delegacia, no ML, e não tinha chegado familiar ainda. Realmente é longe, tanto de São Paulo quanto de Vitória da Conquista e dos outros municípios da Bahia para onde o ônibus ia. Eu fiz esse trajeto, eu saí de São Paulo há 3 semanas atrás e fui para a Bahia, então eu dirigi na BR-116, vim para cá, para Teófilo Otoni, e fiz esse caminho de volta também. Então, realmente, é uma distância de um dia, de São Paulo para a região sul da Bahia, dá um dia de viagem, são 1.800 quilômetros. Inclusive, Elisa, a gente pensa no motorista do ônibus, o motorista que morreu, que estava no momento do acidente, da explosão, não
é o mesmo motorista que saiu de São Paulo. Justamente pelo tamanho do trajeto, eles fizeram troca de turno. Então, o motorista que faleceu, Elisa, ele estava descansado. Ele pegou o ônibus em Realeza, Minas Gerais, que fica mais ou menos cerca de 300 quilômetros aqui de Teófilo Otoni. Ele estava viajando há cerca de 4 ou 5 horas apenas. Então, ele estava descansado. Enfim, então a gente está aqui tentando entender também onde está o resto das famílias. As famílias demoraram para saber se tinha familiar envolvido no acidente, porque, Elisa, eu conversei ontem com uma fonte da empresa do ônibus e eles foram descobrir o chassi do ônibus, né, aquele número que identifica o ônibus, apenas 14h30, 2h30 da tarde. O acidente foi por volta das 4 da manhã. Então, demorou mais de 10 horas só para acharem o chassi do ônibus pelo estado do ônibus. Então, por isso que a lista dos passageiros demorou para sair, por isso que toda hora a gente está atualizando aqui os números de vítimas, os números de passageiros. Ô Duda, eu estou aqui te ouvindo e também o Brasil te acompanha, te ouve, também para quem nos acompanha ao vivo pelo YouTube em outros países, tendo aqui então em primeira mão o acesso a algumas informações desse acidente. E a gente também, em cima das dúvidas ou das perguntas que ainda não foram respondidas, a dúvida se a gente está falando de moradores que, majoritariamente moradores de São Paulo indo para a Bahia, ou quem vive na Bahia, mas estava passeando em São Paulo. Então, a gente vai aos pouquinhos descobrindo as histórias. Das pessoas que você encontrou aí na delegacia, você ouviu o que delas? Que eram pessoas que estavam a passeio ou a serviço? O que exatamente você conseguiria contar para a gente? Elisa, hoje é dia 22 de dezembro, falta poucos dias para o Natal. Então, o padrão que a gente percebe são pessoas que são da Bahia e estavam trabalhando em São Paulo. E você sabe que você trabalha em São Paulo e não é daí, que chega essa época, esse período do ano, a gente faz essa volta para a casa dos pais, né? Então, muitos estavam voltando para a casa dos pais para passar o Natal com a família. Tem aqui, inclusive, dois homens que perderam o filho e a filha. O filho e a filha eram casados, moravam em São Paulo há 7 anos, eram casados há 7 anos, o homem tinha 34, a menina tinha 25, e os pais estão aqui para fazer a coleta do material genético. E, Elisa, uma das perguntas que eu me fiz ontem é porque a gente teve 6 sobreviventes, certo? 3 adultos e 3 crianças. Eu me perguntava se houve algum padrão no sentido, será que essas pessoas estavam no mesmo lugar do ônibus e por isso que sobreviveram? E a resposta é não, Elisa. Eu achei, inclusive, curioso que um dos sobreviventes estava no banheiro no momento da explosão. Os outros 5 estavam nas poltronas de número 4, 11, 15, 39 e 45. Nossa. Ou seja, não teve um padrão mesmo. O que os bombeiros me contaram é que houve uma dificuldade para resgatar e retirar os corpos do fundo do ônibus, porque a parte traseira do ônibus ela caiu num barranco, né? Então teve que usar um guincho para tirar o ônibus desse local de difícil acesso. Então os bombeiros tiveram um trabalho de cerca de 6 a 7 horas para retirar todos os corpos e mais ou menos 12 horas para liberar a pista.